expansão marítima europeia no século XV, parte 5, conclusões. Diferentes estratégias foram seguidas para chegar à Índia na rota das especiarias. Portugal navega para a Índia contornando África e Espanha navega para o oeste para chegar à Índia. E são estas duas perspectivas que vamos analisar. A motivação fundamental da expansão europeia foi descobrir o caminho para a Índia e, consequentemente, a rota das especiarias, com a enorme riqueza a isso associada. Os espanhóis, no século XV, estão totalmente absorvidos com a reconquista do sul da Península Ibérica em relação aos mouros, que só veio a concluir-se com a conquista de Granada em 1492, dando por isso pouca importância aos descobrimentos durante essa época. Logo que libertos da conquista ou da reconquista, iniciam a viagem de Colombo, navegando para o Ocidente em busca da Índia, igualmente em 1492. A grande preparação da expansão europeia feita pelos portugueses dá-se com o objetivo de identificar as terras, os ventos e as correntes. E começa muito mais cedo. Desde meados do século XIV e durante todo o século XV, são os portugueses que navegam pelo Oceano Atlântico, identificando novas terras, ventos, correntes e em busca do caminho para a Índia. Só é possível, portanto, velejar desde que se conheçam os ventos e as correntes no Atlântico. Os ventos por estações do ano e também diários. É igualmente importante conhecer-se geograficamente a região e perceber como é que funcionam as correntes. Essa foi uma investigação feita durante mais de 100 anos. E podemos dizer que, saindo da Península Ibérica, somos empurrados a partir de março, abril, pelos ventos alísios que nos levam diretamente para a zona das Caraíbas. É preciso depois navegar para sul ao longo do continente americano e só depois se pode voltar ao Cabo de Boa Esperança, portanto, a África, de onde se partiria para a Índia. A viagem de volta é feita em sentido inverso, aproveitando, portanto, as correntes ascendentes. Tem que se voltar de novo à zona mais ou menos das Caraíbas e, pelo Atlântico Norte, voltar à Península Ibérica. É, portanto, este trabalho que é feito meticulosamente e identificado durante 100 anos. As principais descobertas feitas pelos portugueses são desde meados do século XIV, em 1336 as Ilhas Canárias, em 1418 a Ilha da Madeira, em 432 os Açores, o Cabo Bojador em 1434, as Ilhas de Cabo Verde em 460 e, finalmente, o Cabo de Boa Esperança em 488. Seguindo-se depois a descoberta das Caraíbas, que veio mais tarde a identificar-se como parte do continente americano, e o Brasil em 1492 e, por fim, o caminho marítimo para a Índia em 1497. Acontece um pormenor importante que vale a pena destacar. Embora as Ilhas Canárias fossem conhecidas desde a antiguidade pelos fenícios, são os portugueses que reivindicam terem chegado primeiro às Ilhas Canárias, antes de 1334. Porém, o Papa Clemente VI atribui as Ilhas Canárias à Espanha
a partir de 1336-40, onde se lança uma nova polémica. Para que não voltasse a acontecer o mesmo, e quando se lança o período das descobertas, os portugueses decidem negociar com os espanhóis, e portanto os portugueses e os espanhóis decidem acordar entre si uma forma de partilhar o mundo. E isso é estabelecido pela primeira vez em Alcácer. Isto faz com que Portugal procure estabelecer um acordo com Espanha, já no século XV, e em 1478, reparem que é a seguir à descoberta de Cabo Verde, e já estamos a caminho do Cabo de Boa Esperança, que se procuram definir uma linha. Os portugueses conseguem, julgo eu, convencer os espanhóis a aceitar uma linha que dividisse o mundo em duas partes, uma a norte de uma linha que passava pelas Canárias e outra a sul, que passaria a ser de influência portuguesa, com exceção de tudo o que havia sido descoberto antes. Colombo, em 1492, achava que estava na Índia, mas estava nas Caraíbas. De facto, Colombo segue os ventos alísios e depois que se rodam no Atlântico Norte e não poderia chegar a outro local a não ser às Caraíbas, navegando sempre em frente, direção oeste. Colombo está em Portugal durante mais de 10 anos e oferece os seus serviços a Dom João II no sentido de descobrir o caminho para a Índia navegando para o oeste. Dom João rejeita os seus serviços, mas mandata Duarte Pacheco Pereira para investigar o que se passa em relação à existência de algum território a oeste. E, de facto, no seu relato de viagens, o Esmeraldo, Duarte Pacheco Pereira relata que em 1492, exatamente no mesmo ano que Colombo chega às Caraíbas, a descoberta de um grande continente. Ora bem, na sequência das descobertas das Caraíbas, o que se passa é que a diplomacia castelhana apressa-se a obter junto do Papa Alexandre VI, que é aragonês, uma nova partição de terras. Isto é, o paralelo que divide as terras que se deveriam passar a pertencer à Espanha e a Portugal e que passa pelas Canárias, vai alterá-lo para um meridiano. E é este meridiano que vem definir uma nova divisão entre terras. Este meridiano passa a 100 léguas a oeste de Cabo Verde, mas como se pode ver, não toca no continente americano e, portanto, toda a zona afeta ao continente americano não poderia ser passível de qualquer descoberta a ser reivindicada pelos portugueses. Portanto, esta situação passa a ser objeto de grande diálogo, de grande contestação, e em síntese poderemos dizer que temos em 1478 Alcáçovas, uma linha que passa pelas Canárias, e que reparem que se fosse ao abrigo de Alcáçovas, as Caraíbas não pertenciam e todo o continente sul-americano não poderiam ser objeto de reivindicação pelos espanhóis, mas face à sua a atuação junto do Papa, portanto, na sequência da descoberta em 1492, o Papa delibera, através de bula em 493, a pertença à Espanha, e mais tarde, no tratado que vem a se firmar-se entre Portugal e Espanha em 1494, que é o Tratado de Tordesilhas, essa linha é empurrada para ficar a 370 léguas a oeste de Cabo Verde e, portanto, uma parte importante do continente sul-americano é pertença dos portugueses. Bom, Portugal e Espanha dividem assim as zonas de influência através do Tratado de Tordesilhas, e Portugal, esse tratado não era só referente ao Atlântico, mas também referente a toda a zona do outro lado do mundo. Isto é, portanto, a zona de influência portuguesa vai até às Molucas.
Américo Vespúcio, navegador e cartógrafo florentino, faz 3 viagens a pedido dos reis de Espanha entre 1499 e 1502 à América e identifica as Ilhas das Caraíbas, descobertas por Colombo em 1492, como fazendo parte integrante do continente americano. Mas apenas em 1507, Martin von Schmuller integra pela primeira vez, como cartógrafo, no mapa mundi, o continente americano. E chama-lhe América, porquê? Em honra a Américo Vespúcio. É, portanto, Fernão de Magalhães o personagem que se segue a pedido dos reis de Espanha. Navegador português, vai continuar navegando para o oeste, tentando descobrir as ilhas das especiarias, tentando descobrir a Índia. Fernão de Magalhães descobre o estreito a sul da América que liga ao Pacífico e navega até aos Molucas, onde, num confronto com habitantes locais, é morto. É Sebastião de Elcano que continua a viagem, buscando a viagem retorna, isto é, volvendo à Europa pelo mesmo caminho que fizeram. Não consegue, porque as correntes são contrárias. Navegando para sul não é possível, porque navegando à vela não se pode navegar contra os ventos e contra as correntes. Ao fim de 2 anos, Sebastião de Elcano volta à Europa, mas navegando através da Índia e Cabo de Boa Esperança volta assim ao Atlântico. Os espanhóis, entretanto, tentam identificar com maior detalhe o que havia ou o que estava à sua disposição nas Américas. E tanto Cortés, junto dos aztecas, conquista todo o espaço, um espaço importante, como Pizarro, junto dos incas. E vão arrecadar importantes riquezas em prata e ouro que começam a ser transportadas da América para a Espanha. Porém, a varíola e o sarampo mataram mais de 90% das populações entre aztecas, maias, incas e brasileiros. E que geram a necessidade de que sejam repostos os efetivos demográficos, isto é, subido de novo o nível de populações para se poderem explorar adequadamente as terras existentes. E são entre 6 a 10 milhões de escravos que foram levados de África para a América do Norte, para o Caribe, América do Sul e Brasil após 1550. O que mais temos a ver? Bom, em 1565, Andrés de Urdaneta, de origem basca, e que, navegando nas naus dos reis de Espanha, vai encontrar ou vai descobrir a viagem de volta ou a viagem retorna desde Manila até Acapulco, depois Cidade do México e, finalmente, Espanha. Isto introduz aspectos importantes. Embora estejam definidos o caminho das especiarias ou a rota das especiarias que se estabelecem cerca de 1562, de Manila para Acapulco, de Acapulco para a Cidade do México e para a Espanha, as especiarias para a Espanha deixam de ter a importância económica e estratégica que inicialmente representaram, porque o ouro e a prata proveniente das Américas ultrapassa tudo e todas as riquezas e tornam as especiarias um bem secundário. Finalmente, podemos dizer que no século XV, Portugal e Espanha tornam-se os senhores do mundo nas Américas e no Brasil, assim como nas Índias. Que mais? A expansão europeia na América e Ásia começou no século XVI pelos portugueses e pelos espanhóis e representou os primeiros passos para a globalização económica. Bom, durante mais de 100 anos, os portugueses lutaram contra os comerciantes árabes para controlar o comércio das especiarias do Oceano Índico para a Europa.
é importante salientar que nesta fase eram os árabes que controlavam o território da Índia, porque tinham sido feitas as conquistas e a expansão do Islão desde o século VIII. E a partir do sultanato de Dili, em 1206, os árabes, os muçulmanos, controlam a Índia. Portanto, os portugueses não vão lutar exatamente contra os indianos, mas contra o domínio árabe da Índia. No final do século XVI, cerca de 100 anos depois da chegada dos portugueses à Índia, chegaram os britânicos e os holandeses. E lutaram entre si no sentido de dominarem posições estratégicas para a consolidação das rotas comerciais. Os fatores de sucesso variaram ao longo do tempo. Na antiguidade, a conquista de terras férteis e escravos para trabalhar eram o fator de riqueza. No período feudal, o acesso à terra e o trabalho servil. E no período mercantilista, encontra-se uma posição, chamemos, mista, em que se junta ao trabalho escravo e ao domínio de terras o acesso a novos produtos, a novos mercados e a recursos financeiros para a implementação. Finalmente, a expansão europeia mudou os fatores de sucesso do modelo económico baseado na terra e na escravidão e é complementado pelo comércio em grande escala, criando assim um novo paradigma. A América torna-se um enorme ativo do mundo que veio a ser revelado nos séculos seguintes. E no final do século XVI, o mundo começou os primeiros passos para uma globalização geográfica, económica, cultural e biológica.